Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e se você é daquelas pessoas que se interessa por música e gosta de informação de qualidade com embasamento, aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal porque é exatamente isso que eu faço aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai entrar em uma questão que tem potencial para se tornar ligeiramente polêmica. A gente vai falar um pouco sobre evolução, um pouco sobre evolução, um pouco sobre história e um pouco sobre definições da própria música para tentar chegar a uma conclusão sobre o que são instrumentos musicais. Vamos embora. Bem, eu preciso começar esse vídeo dizendo que a minha ideia inicial para ele era que ele se chamasse Como Funcionam os Instrumentos Musicais. A ideia era que ele fosse um vídeo introdutório para uma outra série que eu quero começar aqui no canal, falando sobre a origem e o funcionamento de diversos instrumentos musicais. Mas acontece que eu estava achando esse título especificamente muito bobinho e muito raso, e ele não estava me trazendo boas ideias de roteiro. E foi então que me veio à luz. Ao invés de pensar do ponto de vista do funcionamento dos instrumentos, por que não trazer para o pessoal a discussão sobre o que é um instrumento? Afinal de contas, a gente está no país em que caixinha de fósforo faz samba. E se isso não dá pano para manga nessa discussão, por acaso a gente também está no mesmo país do Hermeto Pascoal. Bem, se caixinha de fósforo e panela com água são objetos capazes de gerar sons musicais, presumivelmente uma infinidade de outros objetos do nosso cotidiano também teriam essa capacidade. E aí fica o questionamento. Será que esses objetos merecem o mesmo status de um violão, de um piano, ou de um oboé? Bem, para começar a pensar nessa questão, a gente precisa se voltar à origem dos instrumentos na nossa história. É impossível saber ao certo qual foi o primeiro instrumento musical criado pela humanidade, quando ele foi criado e até mesmo qual era a finalidade dele. Há quem especule que tenha sido algum instrumento de sopro, como uma flauta, há quem diga que possa ter sido algum tipo de chocalho ou um tambor, e existe até quem argumente que a utilização de objetos da natureza para a produção de sons possa ter sido a origem das pedras lascadas usadas pelos nossos ancestrais no Paleolítico. Mas, apesar de todas essas possíveis versões, o grande consenso que parece existir está sobre o fato de os instrumentos musicais fazerem parte da nossa vivência desde a pré-história. Ou seja, milhares de anos antes do surgimento da escrita e de qualquer possibilidade de organização formal da música. E uma outra decorrência disso é a gente pensar que os primeiros usuários de instrumentos musicais certamente não tinham com esses instrumentos a mesma relação que nós temos hoje. Afinal, hoje em dia a música já é algo estabelecido na nossa sociedade. E que bom, né? Senão não teria emprego. Ela é algo que a gente busca sempre como uma experiência estética e emocional. Deliberadamente com o intuito de se sentir triste, feliz, contemplativo, empolgado, concentrado, sensual. Mas a gente precisa ter em mente que o uso deliberado da música com esses intuitos é algo de uma sofisticação enorme, se você pensar do ponto de vista de uma humanidade primitiva. Por outro lado, é muito mais provável que a prática da manipulação dos sons tenha começado na nossa história de uma forma utilitária. Afinal de contas, o som é uma das principais formas de comunicação que a gente conhece. E se você parar para pensar, desde a pré-história até os dias de hoje, capacidade de comunicação é um dos fatores mais cruciais quando a gente fala sobre chances de sobrevivência e reprodução. Lá atrás, na pré-história, a manipulação do som podia ser decisiva para afugentar predadores e inimigos, se comunicar com seus aliados a longas distâncias e até mesmo durante a conquista de um parceiro sexual. Calma aí. Eu disse lá atrás na pré-história? E levando isso em consideração, fica até simples entender a utilidade que os instrumentos adquirem nessa brincadeira toda. Afinal de contas, o som que a gente consegue produzir com os nossos corpos é limitado. Existe um limite para os timbres que a gente consegue produzir, para as frequências que a gente consegue atingir. If you ever needed the Lord before, you sure do need him now, Lord.
e até mesmo para a potência sonora que a gente consegue gerar. E a partir do momento em que a gente ganha acesso a objetos que expandem a nossa capacidade em todas essas dimensões, fica fácil entender a importância que eles assumem para o nosso desenvolvimento como espécie. Da mesma forma que o uso de martelos, lanças e do fogo também expandiu a capacidade humana de uma maneira decisiva. Certo, mas se o domínio dos objetos sonoros teve esse caráter utilitário no seu início, quando foi que ele começou a virar o que a gente conhece hoje? Bem, aí a gente volta às indefinições do início da nossa conversa. Afinal, isso muito provavelmente ocorreu durante a pré-história, de forma que é impossível acessar qualquer tipo de registro escrito a respeito. Além do mais, quando a gente discute essa questão, a gente está discutindo também sobre o próprio conceito de música. É impossível tentar responder essa questão sem parar para pensar sobre o que de fato é música. Em que momento esse emprego utilitário dos sons evoluiu para se tornar uma forma de expressão subjetiva e simbólica como a que a gente conhece? Em todo caso, circula fortemente a ideia de que a música como nós conhecemos tenha começado a se desenvolver de uma forma contígua àquilo que a gente entende por dança, como um elemento ritualístico. O que nos leva a uma definição bastante simples e objetiva de um pesquisador chamado Jeremy Montagu. Ele diz: música é som que é gerado deliberadamente. Sons casuais e acidentais não são musicais, muito embora possam ser gerados por instrumentos musicais. Ademais, música é som gerado deliberadamente como forma de criar emoção. Que emoção é essa? É irrelevante. E como a gente já viu, de fato a gama de emoções que podem se enquadrar aí é enorme. E trazendo essa definição para a atualidade, a gente deve ter o cuidado de incluir nela até músicas feitas com o intuito de nos deixar famintos, nos fazer querer comprar algum produto, 2244 meu, 2244 meu, ou simplesmente de fazer com que nós nos sintamos confortáveis em algum ambiente. E a grande decorrência disso, que o Montagu aponta e eu assino embaixo, é que qualquer objeto utilizado com o intuito de criar esse tipo de organização sonora pode ser considerado um instrumento musical. E percebam que nesses exemplos, mesmo quando a música se torna música de fato, é muito difícil que ela perca inteiramente o seu caráter utilitário. De forma que é impossível traçar um momento específico na nossa história em que a manipulação dos sons deixa de ser só uma questão de sobrevivência e reprodução e passa a assumir também um status artístico. Afinal, essa fronteira está viva ainda no nosso tempo e ela continua borrada, móvel e passível de milhares de interpretações. E se ela se aplica à música, se aplica também aos objetos que são utilizados para criar ela. Ou seja, se a gente encontra subjetividade na fronteira entre a música utilitária e a música como forma de expressão artística, a gente também encontra subjetividade na fronteira que separa um simples objeto do cotidiano de um instrumento musical real. Em suma, a partir do momento em que eu pego um objeto do meu cotidiano e eu uso ele para criar uma organização sonora deliberadamente musical, como que a gente acabou de ver, dificilmente alguém vai poder me dizer que aquele objeto, que foi feito para armazenar palitos de fósforo, para guardar compras do mercado, que loucura, Leonor, já que tudo está correndo, já que a vida disparou, ou para fazer comida, não é também um instrumento musical. Afinal, é o uso que eu dou a eles que pode qualificá-los como tal. Da mesma forma que os primeiros objetos que foram utilizados com o propósito da geração de sons musicais certamente não foram meticulosamente construídos para essa função. Eles simplesmente foram utilizados com esse propósito. E eu duvido que você teria algum problema em dizer que eles eram instrumentos musicais primitivos. Tá bom. Mas então, o que difere um objeto desses de um instrumento, sabe, real? Bem, vamos voltar só um pouquinho. Em algum lugar desse canal eu já ouvi esse papo de definições borradas, subjetivas e passíveis de interpretações. Onde foi mesmo? É que a fronteira que separa um gênero musical do estilo musical de um artista em particular
ou mesmo a que separa dois gêneros, muitas vezes se torna questionável e difícil de delinear. Pois é, essa discussão sobre a definição dos instrumentos guarda algumas semelhanças bastante claras com a definição dos gêneros musicais que a gente viu no 6º vídeo desse canal. Ambos os conceitos lidam com essa questão da indefinição. Mas por outro lado, uma outra semelhança que os conecta com bastante clareza é a possibilidade que a gente tem de incluir ambos na lógica de uma genealogia e de uma linha evolutiva. Da mesma forma que os gêneros musicais podem ir acumulando mudanças graduais ao longo da história, os instrumentos musicais também são passíveis de sofrer um processo bastante semelhante. Ou seja, conforme a humanidade vem evoluindo, se sofisticando e criando novas tecnologias, muitos desses objetos puramente utilitários da pré-história vão ganhando suas versões mais sofisticadas, com materiais melhores, construções mais detalhadas. Eventualmente, pode-se descobrir que o chifre do animal A funciona melhor como uma corneta do que o chifre do animal B. Ou que um tambor que tem um formato X e um tamanho Y consegue gerar um som mais forte e mais duradouro. Ou que se eu fizer vários furinhos naquele galho oco que eu assoprava, eu consigo gerar mais sons do que no galho sem nenhum furo. E ao longo de milhares e milhares de anos, esses objetos vão aos poucos acumulando uma infinidade dessas pequenas mutações. Eles vão se consolidando, ganhando técnicas próprias de execução, até eventualmente chegar nos instrumentos comuns que a gente conhece hoje. Em suma, um trombone, uma bateria ou uma flauta só são o que são hoje porque eles vieram passando por um longo e lento processo de especialização. E olha aí o Darwin assombrando a gente de novo. E assim como no caso dos gêneros musicais, os passos individuais nessa trajetória de especialização podem ser motivados por diversos tipos de fatores diferentes. Pode ser a escassez ou abundância de algum material, o surgimento de um novo material, a necessidade por produzir frequências sonoras mais agudas ou mais graves, a necessidade por produzir sons com mais volume ou que sejam mais chamativos. Enfim, você dificilmente vai encontrar um fim para a lista de fatores que podem impulsionar esse processo de especialização dos instrumentos musicais. E esse processo em si também é algo que está vivo até os dias de hoje. Instrumentos são atualizados e criados o tempo todo, e quais deles vão se difundir e se estabelecer como instrumentos comuns depende unicamente do nível de demanda e popularidade que eles vão conseguir gerar. Só para você ter uma ideia, os instrumentos que estão sendo tocados nesse vídeo aqui que, caso você não saiba, são um baixo elétrico e um saxofone, são dois dos instrumentos mais comuns e conhecidos na música popular contemporânea. É difícil imaginar o último século de história da nossa música sem qualquer um desses dois instrumentos. E mesmo assim, ambos juntos têm menos de 300 anos de história. O saxofone só foi inventado em meados do século XIX por um cara chamado Adolph Sax, que queria criar um instrumento que mesclasse as melhores características dos metais, como os trompetes, e das madeiras, como os clarinetes. Até então, um instrumento como esse era simplesmente inexistente. E 170 anos depois, você tem toda uma história musical que seria radicalmente diferente sem ele. Da mesma forma, o baixo elétrico veio para modernizar a utilização e as aplicações do baixo acústico. E se tornou simplesmente uma das espinhas dorsais de toda a nossa música pop desde os anos 60. O único detalhe é que ele só começou a ser desenvolvido a partir da década de 1930. Ou seja, é um instrumento que em si tem menos de 100 anos de história, muito embora ele venha de uma linha evolutiva muito mais antiga. E diante de um campo tão vasto, existem hoje alguns sistemas de classificação que tentam dar conta de agrupar toda essa variedade de instrumentos em algumas poucas categorias. Um dos mais comuns é o sistema de Hornbostel-Sachs, que foi proposto pelos donos desses lindos nomes em 1914. Inicialmente, esse sistema tinha 4 grandes categorias. Os idiofones, que são os instrumentos que produzem som pela vibração do seu próprio corpo, como os xilofones e as marimbas. Os membranofones, que produzem som pela vibração de uma membrana tensionada, como é o caso dos tambores de uma bateria. Os cordofones, que produzem som pela vibração de cordas tensionadas, como é o caso do violão. E os aerofones, que produzem som pela vibração de colunas de ar, como é o caso das flautas e dos clarinetes. Agora, é claro que isso que eu acabei de apresentar a vocês é só a superfície do sistema. Afinal, pelas definições que eu dei, o grupo dos idiofones pode incluir tanto uma marimba como um chocalho. O grupo dos membranofones pode incluir tanto um bumbo quanto um kazoo.
O grupo dos cordofones inclui tanto um cavaquinho quanto uma harpa. E o grupo dos aerofones pode incluir tanto um trompete quanto um órgão de igreja. Ou seja, todos esses pares de instrumentos se conectam por uma característica em comum. Mas para além delas, eles têm funcionamentos, técnicas e possibilidades sonoras que são completamente diferentes. E eu estou expondo a vocês essa questão dos sistemas de classificação como forma de tentar mostrar as inúmeras possibilidades que nós temos de gerar sons musicais a partir de diferentes objetos. E nesse tópico entra ainda uma outra observação interessante, que é o fato de que esse sistema foi obrigado a se atualizar depois da sua criação para incluir toda uma nova categoria de instrumentos musicais. Acontece que ao longo do século XX, a tecnologia musical e a eletricidade passaram a caminhar lado a lado, dando origem a toda uma nova gama de instrumentos musicais que não poderiam ter surgido antes. É o caso do famoso theremin, e de todos os sintetizadores que hoje dominam o nosso universo musical. Juntos, eles inauguraram a classe dos eletrofones, que geram som a partir de variações em correntes elétricas. Bem, então, pensando em tudo que a gente viu nesse vídeo, sobre a evolução dos instrumentos musicais, sobre o uso de objetos do nosso cotidiano para fazer música, e sobre o surgimento de novos tipos de instrumento a partir de novos tipos de tecnologia, eu vou deixar vocês com uma pergunta no ar. A partir do momento em que eu começo a usar toca-discos com discos pré-gravados para subverter a ordem do que está gravado lá dentro, será que esses objetos passam a ser considerados instrumentos musicais também? Mais sobre isso no vídeo número 9 do O Que é Música. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Fazendo isso, você vai estar ajudando enormemente o meu trabalho. Para qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e adeus.